Eu tive a minha adolescência normal, pobre, mas feliz. Éramos pobres e somos ainda hoje em dia. Trabalhamos para sobreviver. Já vi dos meus avós, a minha mãe também vê assim e fui criado assim. O meu avô também dizia, a gente não aumenta nem diminui. Estamos num nível de vida, pronto, é comer para sobreviver, pagar as nossas despesas e pronto. 1.700.000 pessoas em Portugal estão em situação de pobreza. Ou seja, vivem com o rendimento inferior a 551 euros por mês, o que lhes dificulta o acesso a bens essenciais como alimentação, educação, saúde, habitação ou energia. Falo essencialmente de famílias alargadas com crianças ou famílias monoparentais, mas também de idosos, mulheres, pessoas que vivem sozinhas e desempregados. Neste universo existem também trabalhadores que, apesar de terem um salário, não dispõem de rendimentos suficientes para enfrentar o elevado custo de vida com que eles e as famílias são confrontados. A pobreza em Portugal é estrutural, perpetua-se por gerações e não atinge de igual modo todo o território. A incidência é maior nas zonas rurais do que nas urbanas. As regiões autónomas são as mais pobres do país, com taxas de pobreza acima de 25%. E é aqui nos Açores que existe a maior proporção de beneficiários do rendimento social de inserção. A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza é a mais recente iniciativa para tentar inverter esta situação. E o objetivo no curto e médio prazo é aproximar Portugal dos países da União Europeia com menores taxas de risco de pobreza. Mas que caminho teremos ainda de fazer para lá chegar? Que políticas e medidas são necessárias para erradicar a pobreza em Portugal? Tive 14 anos na vida de mar, também é dura essa vida. O dinheiro era cada vez menos. Então decidi inscrever-me no centro de emprego. Tive a sorte de tirar o 7º, 8º e o 9º ano na minha escola profissional. Depois de ir para lá, parece que foi a coisa que fez sempre andar. Trabalho, tenho o meu salário, não deixo de ter na Bioqueiros. Atualmente eu faço agricultura biológica. A agricultura biológica existe sempre limpeza de folhas por causa de pragas, não podemos usar químicos e temos essa tarefa de estar sempre a limpar. A maior parte que aprendi foi com os meus avós. Ora viva! Deixar aí a máquina bem segura. Ricardo, já há uns anos que está como responsável desta produção. É uma questão de rendimento que o fez optar então pela agricultura. Exatamente. Eu tirava por semana 100 euros, 120 euros. E apesar de tudo aqui tira mais? Não sei. Subsídio de férias, descontos. Mesmo assim, o seu salário não vai muito além do salário mínimo? Não. Eu tiro 770, 780. Depois daqui ainda tenho um part-time que é jardineiro, que já estou com esse patrão também há 5 anos. E faço part-time até às 8 todos os dias. O sábado também trabalho com ele, feriados, onde não é feriados santos. Consigo perguntar-lhe qual é a sua maior ambição? O que é que mais gostava de ter, de conseguir? Ter a minha casa, conseguir a minha casa. O que é que acha que ainda pode fazer para conseguir esse sonho de ter uma casa própria? E, infelizmente, não posso fazer nada porque também os ordenados não ajudam. Eu não posso também trabalhar até à meia-noite, até às 0 horas. Pronto, vou tentar liquidar o meu carro. Uma coisa após a outra e ver se a seguir surge essa possibilidade. Exato. Espero mesmo que se concretize, Ricardo. Conheço muitos trabalhadores pobres e conheço as dificuldades por que passam e, sobretudo, a mágoa com que vivem. Porque muitas vezes esses trabalhadores realizam trabalhos muito difíceis. Assumem tarefas
muito complicadas. Muitos têm até ordenados que os colocam acima do limiar da pobreza, mas mesmo assim são pobres. Como? Quando chegam a casa e começam a dividir o seu ordenado com os outros elementos do seu agregado familiar, o que calha a cada um coloca essa família em situação de pobreza. Está num quarto de 3 metros de largura, 4 de comprimento. Eu comprei um beliche, eu durmo embaixo, os pequenos dormem em cima. Não posso comprar mais nada porque não tenho espaço, à causa da minha mãe. A minha companheira também não recebe apoios nenhuns, também não pode trabalhar porque fica com o menino, que tem 10 anos. Também não pôde, a gente não pôde pôr na creche porque a gente não pode pagar. Os medicamentos eu compro logo no início do mês, que é para quando acontecer as coisas não faltar. A primeira coisa é sempre os meus filhos, é tudo para eles, que eu estou a crescer e preciso de trabalho para eles, apenas. Eu trabalho, eu mato-me a trabalhar, para manter o que eu tenho. Eles têm e não têm, por isso eu tenho que ser feliz, levantar a cabeça e seguir sempre como se costuma dizer, na via rápida, sempre reta. Nós temos uma percentagem de trabalhadores em situação de pobreza que acho que nos envergonha a todos. E, portanto, nós temos que pensar muito bem a forma de funcionamento do mercado de trabalho. Eu consegui terminar o meu curso, que foi em Gestão de Recursos Humanos, na Universidade Lusófona. Eu comecei logo a trabalhar na banca. O meu percurso profissional eu acho que estava a correr muito bem. Eu tinha um bom salário, eu tinha, a nível de condições salariais eu tinha muito boa, a nível de proposta eu tinha muito boa. Eu financeiramente não só já vinha dos meus pais estável a nível financeiro, mas depois quando eu comecei a trabalhar também continuou essa situação. Eu venho de um casamento um quanto turbulento e entrei numa depressão. Eu bloqueei de uma tal forma que eu não consegui nem para frente, nem para trás. Deparo-me com 2 filhos, não tinha o apoio do pai dos meus filhos e depois acabo por ficar em casa e não sou chamada de novo para trabalhar. Então eu comecei a deparar imensas dificuldades. Nós olhamos para os números sobre a pobreza, percebemos que a pobreza em Portugal atinge mais as crianças e os jovens até aos 18 anos que qualquer outra categoria etária, atinge mais determinado tipo de famílias com crianças, famílias numerosas, famílias monoparentais. A maioria destas famílias monoparentais são femininas. Então já tinha um casal, eu já não queria filhos. Eu, quando fiquei a saber que estava grávida, a médica disse: "Oh, Jamila, eu não sei o que lhe dizer. Você está grávida de 3 gêmeas." "O quê? Você está grávida de..." Eu disse: "Doutora, não pode, por favor, tem que ver bem." "Doutora, eu estou separada. Doutora, eu não tenho condições de criar. Como é que eu vou criar 3 bebês? Como é que eu vou fazer isso? Doutora, eu não posso." E eu desmaiei. Eu faço uma refeição por dia. Porque eu, quando acordo, primeira coisa, eu estou a pegar nelas para dar de comer. E ao mesmo tempo está a ser tudo muito rápido, porque eu estou a dar de comer às minhas filhas, eu estou a pensar que eu tenho que fazer o almoço porque eu tenho que deixar para o meu filho Joel e para a minha filha Joelma. Há alturas, às vezes, que eu não aguento. É preciso libertar mais as mães para o trabalho remunerado e, portanto, dessa forma, reduzir a pobreza. Isso faz-se, por exemplo, com uma medida que, aliás, está inscrita na Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, que é aumentar o número de lugares de creche. Outros exemplos, no que diz respeito à possibilidade de novas medidas para o combate à pobreza infantil, têm a ver com a possibilidade de haver mais empregos em part-time para alguém que assume no seio da família mais o papel do cuidador, normalmente é a mulher, mas não tem que o ser,
E, finalmente, há uma questão muito relevante, que é a questão do abono de família, que pode perfeitamente ser maximizado para reduzir claramente a pobreza das famílias. Eu não estou a receber abono de nenhum dos meus filhos. Tenho recebido o subsídio de parentalidade, que são 374 euros por mês, que vai terminar agora daqui a 2 meses, e até o momento ainda não recebi o abono pré-natal. É exatamente isso, com este valor que eu tenho vivido. Hoje, para mim, o grande problema é precisamente o facto das crianças progressivamente terem assumido um papel dos setores mais vulneráveis à pobreza. As crianças não são pobres em si mesmo, são pobres porque vivem em famílias pobres. Isto implica medidas integradas para as crianças e para as famílias onde elas estão inseridas. Eu, se não tivesse a instituição Banco Bebê, eu não sei como é que eu haveria de me virar, porque é assim, se eu tivesse que comprar as fraldas, o leite, como é que eu me haveria de virar? Eu não sei. E depois tem a banca alimentar. Essas 2 instituições têm ajudado bastante. Eu sou mãe e pai dos meus filhos, hoje eu sou mãe e pai dos meus filhos. E eu vou continuar a lutar por isso. Tá difícil. Muito. Eu às vezes pergunto como é que eu cheguei aqui. Porque de alguma forma eu acho que eu tinha a minha vida organizada. Eu gostaria de voltar ao mercado de trabalho, até porque ter que ficar em casa só a cuidar de filhos, isso nem seria bom para mim. E se elas estivessem na creche, seria muito bom para mim. Elas não indo para a creche, como é que eu faço? É evidente que uma criança não consegue obter bons resultados escolares se for para as aulas com fome, se for para as aulas mal dormida, se não tiver um mínimo de condições em casa, se estiver doente. É por isso que não basta políticas educativas. Tem que haver políticas integradas que combinem bens e serviços básicos como a educação, a saúde, a habitação. Sabemos que os estudantes não têm todas as mesmas condições, nem quando iniciam o percurso escolar, nem ao longo desse trajeto. Ainda assim, a educação é uma das ferramentas mais eficazes para quebrar os ciclos geracionais de pobreza. Por isso é tão importante generalizar a escolaridade nos primeiros anos de vida de cada criança e cumprir 12 anos de ensino obrigatório. A educação promove a realização pessoal e profissional, uma cidadania ativa e o funcionamento daquilo a que chamamos elevador social. Quando acabei a primária, vinha para aqui para o 5º ano e vim fazer provas para ver se conseguia entrar num curso articulado de música. E depois tivemos a oportunidade de experimentar 5 instrumentos e desses 5, o que me chamou mais a atenção foi o trompete. A primeira vez que eu vi um trompete foi no dia em que estivemos aqui a experimentar os instrumentos. A partir do momento que escolheu o curso, tem sido uma boa aluna. 4, 5, aluna de excelência de 4, excelência da escola também. Quer dizer que a música ajuda neste percurso todo. Estamos na reta final da preparação do projeto final do curso de música de Silva Monteiro. Juntamente com a Câmara Municipal do Porto e a Escola do Cerco, conseguimos abranger muitos alunos e crianças de meios mais desfavorecidos e juntando com meios de outro tipo de classes, também sociais. A Câmara Municipal adquire os instrumentos e empresta os instrumentos a estes alunos e cria esta eficácia na diminuição e no desaparecimento da desigualdade social. Os instrumentos são muito caros
e tendo esta ajuda por parte da autarquia de ceder os instrumentos aos alunos mais necessitados, é fabuloso, não é? Os alunos podem atingir patamares inimagináveis. Se este projeto não existisse, estes alunos muito dificilmente iriam ter acesso a esta facilidade de poderem aprender a tocar um instrumento musical, a cantar, a integrar uma orquestra, quer pelo valor do instrumento em si, quer também pelo valor do ensino, porque um ensino privado de música é muito dispendioso. O que é que nós temos aqui? Staccato. Um staccato. O staccato tem que ser curtinho e do diafragma. Tic, tic, tic. Vamos lá. A educação, todos os estudos o demonstram, é o principal fator para quebrar esta transmissão intergeracional da pobreza. A formação, de uma forma geral, é o elemento essencial. Ou seja, quando nós conseguirmos, de facto, diminuir o gap nas oportunidades que essas crianças têm à partida, estamos a dar o primeiro passo para conseguir que elas fujam a este círculo vicioso da pobreza. Aqui não interessa se um nasceu num sítio ou nasceu noutro local, se um tem problemas em casa ou se não tem, se um tem condições ou se não tem. Existe aqui a verdadeira mescla de alunos que provêm de estratos sociais, por vezes, elevadíssimos e outros que provêm de estratos e de situações sociais realmente muito diminuídas, digamos, e muito frágeis, muito frágeis. E aqui eles conhecem-se, falam uns com os outros, formam amizades, comunicam entre si, não existe uma barreira, eles sentem-se realmente iguais. No futuro, talvez tocar numa orquestra profissional seja uma opção. É puxar carros. Muitas vezes nós falamos na educação pensando, bom, a pessoa agora tem mais conhecimentos, tem mais um certificado. Mas não é só isso. A escola, por exemplo, em muitos casos, é o sítio onde essas crianças conseguem ter uma alimentação decente. Conseguem ter, no fundo, instrumentos que lhe permitem aumentar as suas possibilidades de se valorizarem e de crescerem. E, portanto, a escola deve ser vista essencialmente como o principal fator para acionar o elevador social. Infelizmente, vários estudos demonstram que o nosso elevador social funciona devagarinho. A educação é determinante para diminuir as desigualdades, mas na equação da pobreza entram múltiplas variáveis e o funcionamento do mercado de trabalho é seguramente uma delas. Os estudos revelam uma estatística significativa em Portugal. Quase 1 em cada 3 adultos pobres são trabalhadores, o que significa que um emprego por si só não é garantia de escapar à pobreza. Entre as medidas estruturantes neste combate estão tanto o aumento da produtividade e do valor acrescentado gerado pela economia, quanto a valorização do trabalho e a diminuição da precariedade laboral. A pobreza é um cancro, tem uma desumanidade muito grande, porque nós não nascemos para isto. Nós não nascemos para ser abandonados. Nós nascemos para pertencermos à polis. Nós somos mais de 3.000 trabalhadores hoje no grupo. Temos cerca de 70 empresas. Tem áreas de atividade muito sofisticadas. Áreas que são autênticos cisnes negros do ponto de vista de nós conseguimos ver primeiro o que outros não conseguiram ver. Estamos em Braga. É um campus industrial, mas desenhado com uma ideia em que as artes têm um papel instrumental. Estamos a falar da leitura, estamos a falar do teatro, estamos a falar da filosofia, estamos a falar da poesia, a poesia no trabalho, a poesia na vida do dia-a-dia. Eu costumo sempre dizer isto. Num plano de negócios que uma empresa faça, um dos primeiros endividamentos, se não houver capital próprio, mais relevante, é pedir dinheiro para formar os trabalhadores.
é pedir dinheiro para ter um tempo de formação para os seus trabalhadores, porque aí eles vão adquirir competências para produzirmos o tal serviço ou produto com mais valor e depois conseguimos pagar melhor. Nós precisamos de apostar na qualificação dos trabalhadores e dos empresários, que de uma forma geral é baixa. Aliás, Portugal destaca-se no contexto da União Europeia pelas baixas qualificações dos seus trabalhadores, das pessoas que estão a trabalhar. São aquilo que eu costumo chamar ativos altamente desqualificados e, de facto, se nós olhamos para o nosso sistema de formação profissional, todos nos mostram é que aquilo que é oferecido em termos de formação a estes trabalhadores altamente desqualificados é, por um lado, pouco e, por outro lado, desadequado àquilo que são as necessidades destes trabalhadores. O que a DST dá aos trabalhadores? É esse espaço de possibilidade de tudo ser outra coisa, tudo poder ser outra coisa para eles. Ele entra aqui numa profissão, entra aqui como aprendiz e pode vir a chegar a administrador. Nós temos muitos administradores. Eu diria que há 2 ou 3 administradores do grupo, dos cerca de 25 ou 27 administradores, que vieram de fora. De resto, eram todos operários nossos, hoje são administradores, mas continuam a ser trabalhadores. Eu gosto muito dessa palavra, do trabalhador. E, portanto, esses administradores são nossos trabalhadores e entraram aos 22 anos, aos 23, como estagiários, enfim. Cheguei à ADST com 30 anos. Fui recebido pelo engenheiro Teixeira, que me deu a oportunidade de me juntar à equipa do grupo, e passado um ano, o engenheiro Teixeira chamou-me ao gabinete e convidou-me para dirigir o departamento de estruturas metálicas da construtora. Eu achava que ele estava enganado, mas foi assim que ele escolheu e foi assim que eu fiz. Fui administrador com 35 anos, quer dizer, pela primeira vez, e depois passado 10 anos fui novamente administrador e fui convidado para board member também da subholding de engenharia e construção. Eu não sei o que é que o futuro me reserva, mas como reserva uma coisa muito boa, tenho a certeza que reserva. Estas ruínas são do início do século passado, que vamos dar uma nova vida. Uma creche para 70 crianças, dos 0 aos 3 anos. Isto muda tudo. Poder ter filhos. Os trabalhadores poderem vir para a ADST, poderem deixar aqui os filhos, sabendo que não vão ter dificuldade em encontrar uma creche, não vão ter de gastar 1 cêntimo do seu salário para colocar aqui os seus bebés. Isso é fazer qualquer coisa perto da possibilidade de nos dar paz interior. Temos que garantir que a nossa economia progressivamente se afirme com base em empresas de alto valor acrescentado. Ou seja, no fundo, temos que progressivamente abandonar uma economia assente em baixos salários. Evidente que a leitura tem muita importância, sem dúvida, a aprendizagem, mas nós se formos rapar o tacho e ver como é que nós nos fizemos como homens ou como mulheres, quais foram as variáveis que influenciaram a persona que nós hoje somos, no nosso caso, não deve ser desconsiderado o facto de nós termos sido pobres. Sou levado a acreditar que essa influência foi importante. Ter sabido, ter passado pela miséria e não ter esquecido, nem querer apagar a miséria, nem me querer pôr em bicos de pés, deu-me um entendimento do trabalho que pessoas que não tiveram esta vida não têm, forçosamente, não conviveram dessa maneira. Isso ajudou muito. Nós podemos elencar dezenas de razões para a pobreza em Portugal. Mas quando falamos em soluções, é necessário ter muito claro que a primeira condição é haver vontade política para o fazer.
Nascer pobre não deveria ser uma sentença, mas uma das características determinantes da pobreza em Portugal é a persistência ao longo de gerações. Para quebrar este ciclo, são fundamentais medidas de apoio às crianças desfavorecidas e às suas famílias. As creches gratuitas são um caminho para minimizar a desigualdade de oportunidades, além de permitirem aos pais melhor conciliação da vida familiar e profissional. Também o apoio à alimentação, o acompanhamento médico com consultas e rastreios são medidas que ajudam a uma real inserção social destas crianças. Mas é preciso ir ainda mais longe. É essencial combater o desemprego, a precariedade laboral, aumentar os salários. No fundo, perceber que o combate à pobreza não se faz apenas com medidas de natureza financeira, que são necessárias políticas integradas que incluam a educação, a saúde, o emprego e o acesso a uma habitação digna. Para sermos um país com menos pobres, é seguramente necessário um esforço concertado e em que cada um de nós tem um papel a desempenhar.